seja muito bem-vindo ao canal Vir a Ser, diálogo sobre o desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos falar sobre os 3 M's: mulher, mãe e maternidade. Estamos no mês de maio, celebrando aí o mês das mães e para coroar esse mês, estamos aí no movimento do Maio Furta-Cor. Um mês muito colorido, né? Mas também para falar de um assunto tão importante que é a saúde mental das mães. Eu vou falar um pouquinho para vocês das minhas convidadas, né? A Camila, ela é psicóloga, ela é mãe da Martina, de 10 meses. A Niliana, que é psicóloga, mãe da Lavínia, de 7 anos, e a Laura, de 11 anos. A Roberta, que é psicóloga, e mãe do Teodoro, que tem 1 ano e 5 meses. Eu sou psicopedagoga, Fernanda, e tenho a minha filha Liz, de 2 anos e 2 meses. Todas, a maioria das 3 aqui psicólogas, né? Eu sou psicopedagoga, mas nem por isso quer dizer que a gente sabe tudo, lida tudo com perfeição, com serenidade e tranquilidade. Eu acho que a gente precisa desmistificar isso também, tá? Que antes de ser profissionais que trabalham com a saúde, com a educação, somos pessoas que têm a sua história, né? E que também enfrentam aí os desafios da maternidade, do ser mãe nessa sociedade. E para começar, nós vamos falar algumas frases de impacto que cada uma aqui já ouviu e com certeza, acho que vocês aí também já devem ter ouvido e até eu gostaria que vocês comentassem, colocassem aí as frases impactantes que vocês já ouviram ao longo aí da vida, né? De maternidade, enfim, mulher profissional. Uma das frases que eu quero até começar dizendo assim, que mais doeu mesmo assim, enquanto mãe: nossa, eu criei 3 filhos, né? E você com uma filha tá se queixando, né? Que mãe é essa? E você, Camila? Acho que pra mim foi... Mas você tem certeza que você vai fazer assim? Né? Vai dar isso pra ela comer? Vai vestir ela assim? Acho que colocar essa dúvida, né? Pra nós. E você, Rô? Bom, uma que impactou bastante é... Bom, você vai dar colo, tanto colo assim ele vai ficar mal acostumado. Cruel isso, né? Né? Quando às vezes ele só precisa de um colo, né? E você, Nili? Eu tô numa fase que a frase agora do momento é: você vai ver o que é bom. Tanto quanto ameaçadora. Muito, né? Meninas, iniciamos aí com essas frases, mas sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo aceite. Obrigada. E é muito bom contar com vocês para a gente falar sobre um assunto tão importante, né? Dessas frases cruéis, né? Agressivas com a gente, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouquinho sobre o que é ser mulher nessa sociedade, né? Você pode falar um pouquinho pra gente, Niliana? Bom, vamos lá. Fazer um resgate histórico, eu trouxe até uma cola para não me perder. É muita informação, Na né? linha do tempo, é muita informação. Então, se a gente for pensar que lá no século II, né, tinha um médico Galeno e ele entendia que a mulher era um homem defeituoso. Então, não reconhecia, né, a mulher como biologicamente, né, diferente, né? Para ele era um homem defeituoso, a vagina como um pênis invertido e não como um órgão, né, original, vamos pensar assim. Então, a gente vem, né, fazendo esse caminho. Gente, eu vou pegar a cola, porque é muita idade, eu não lembro, são muitos nomes. Então, se a gente for pensar lá na Idade Antiga, né, a Idade Antiga ela começa com o advento da escrita, né? Então, é muito tempo atrás. A gente está pensando aí nos 4.000 antes de Cristo, né? O ventre da mulher, ele era equivalente à terra. Então, a mulher vista como uma divindade, a mulher vista como o ser reprodutivo. E por muito tempo, né, a mulher ela veio seguindo e ocupando esse lugar da deusa, da divindade. Depois a gente vai lá para a Idade Média, que é dos 476 aos 1400, por aí, vem a ideia da Eva, da Virgem Maria, a mulher ocupando esse lugar do sagrado. Né? Então, assim, da divindade, ela desce um pouquinho mais para a terra, mas mesmo assim ela ocupa, né, esse lugar de divindade, assim, né? E foi a época também que daí
De um lado a gente tinha Eva, né, pela igreja, a Virgem Maria, e do outro lado a gente tinha a Lilith, que representava a subversão. Então, Sim. todo mundo aqui vai lembrar das fogueiras, né, da caça às bruxas, etc e tal. É por onde, né, a mulher foi transitando. Quando a gente vem para a Idade Moderna, que é lá dos 1450 até os 1700 e pouquinho, a gente entra no modelo da família, né? A família, de alguma forma, quando a gente pensa em família, claro que hoje a gente está nas novas configurações, né? Mas naquela época ainda a família tradicional, né? Então, né, os pais e o homem ocupando esse lugar do provedor e a mulher se ocupando da casa e da criação dos filhos, né? Nessa época acontece, né, a Revolução Industrial, né, que traz aí grande modificação para a sociedade. O Rousseau foi um pensador que assim implementou muitas mudanças, né, nesse sentido de das mulheres, enaltecer esse lugar de importância das mulheres na família, a mulher como um pilar para a família, né? Não conferindo muito a ela esse poder de força de trabalho, mas conferindo à mulher essa coisa da responsabilidade da criação dos filhos. E ele também foi alguém que começou a falar da questão do amor, da afetividade. E aí, nessa época, a gente teve também a medicina, a pedagogia, que falava sobre essa questão do afeto que até então não existia. Porque se a gente for pensar, né, voltar lá para a Idade Média, e né, acho que no começo assim, da Idade Moderna, as crianças eram criadas pelas amas de leite. Então, a gente paria o filho e entregava para a ama de leite, qualquer uma que fosse, e depois da fase da ama do leite, ela ia para uma outra família aprender alguma habilidade, desenvolver alguma habilidade lá da época necessária, né? Então, assim, a gente passa por essas transformações, né? Então, de alguma forma, é quando, né, na Idade Moderna, a gente tem essa equivalência de mulher igual a mãe, né? O que depois a gente vai, né, sacar e perceber que não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Então, hoje a gente está na idade contemporânea, eu acredito que daqui a uns 2 séculos, sei lá, né, uns 200 anos mais ou menos, talvez a gente seja a sociedade pós-moderna, mas no momento a gente está, né, na idade contemporânea, que é esse momento da ascensão da mulher ao mercado de trabalho, né? As grandes guerras provocaram a saída das mulheres da casa para o ambiente do trabalho, né? Para ser a força de trabalho, porque os homens morreram, não voltaram e elas tiveram que se virar, se reinventar para criar seus filhos, né? É o tempo que a gente vê, né, as mulheres indo, né, para as universidades, a questão intelectual, né, indo para a filosofia, para as grandes outras áreas, né, da pedagogia, medicina. E aí, mais recente, agora mais próximo de onde a gente está, são esses questionamentos, né? De que a mulher ela pode desejar outras coisas que não uma família, que não o filho, né? E o quanto que isso ainda é muito controverso, né? Existe muito preconceito, né? Existem muitos debates, uma discussão muito polarizada ainda, né? No ponto de vista, assim. E é o momento também que a gente começa a discutir, né, o que algo antigamente não era discutido, que é isso, né, a maternidade é algo inato da mulher, né, e hoje a gente claramente, desde o ponto da filosofia, da psicanálise, né, entrando um pouco na área da feira, assim, da pedagogia, acho que a gente entende que não é, né? A gente sempre fala que a maternidade é uma capacidade que a gente constrói, é algo que a gente constrói um dia depois do outro, um dia de cada vez, né? Sem receita, né? Sem receita nenhuma, né? Então, pensar a mulher na sociedade hoje é isso, né? Acho que a gente desempenhar todos estes papéis, né? Sair de uma posição de deusa, divindade, né? E vir para uma posição de carne e osso, que sofre, né? E que se constrói e reconstrói aí a cada momento que a gente
enfim, tá vivendo, né? E que ainda é colocado numa posição de divindade, né? Porque a mulher ela não pode reclamar, ela não pode falar do que está difícil, que a maternidade tem essa romantização que tanto fala, né? Que é tudo perfeito, é tudo fácil, né? Onde já se viu você reclamar, imagina, criei 3, sorrindo, feliz. Ah, gente, duvido. Né? Olha bem lá para a história e vê se realmente foram flores, né? Vocês querem falar um pouquinho, Camila, Roberta? Eu fico pensando nessa questão de o quanto que, resgatando essa construção que a Neliana trouxe, ainda são construções que são feitas, né? Então, cada momento não existe uma receita certa, né? Como vocês disseram. E ainda assim, no nosso meio, o quanto que ainda elas são condenadas até hoje, né? Então, não existe... Ninguém mais vai queimar ninguém na fogueira, mas a gente somos, né? Somos agredidas aí de diversas formas, enquanto diferentes escolhas que a gente faz na construção da maternidade, na construção profissional, né? Se você escolhe ficar em casa, deixar de trabalhar, ou se você quer trabalhar e deixar seu filho com alguém, ou você quer deixar na escola, ou você quer deixar com a babá. Então, sempre tem críticas, né? A gente está recebendo isso, e isso tem um preço, né? Não é à toa que a gente está aí com essa campanha de que tem que ter um movimento muito forte para olhar para isso, né? De que elas não estão bem, nós não estamos bem com tudo isso que está acontecendo, né? Tem um preço a pagar, e quem que vai acolher essas mulheres, né? Acho que é importante essa discussão mesmo, né? Sim, e até aquelas que escolhem ser mãe, trabalhar fora. Então, já que você escolheu, você tem que dar conta de tudo, porque você quis assim. Verdade. E a gente não dá conta de tudo o tempo todo, né? Algumas coisas podem falhar e tá tudo bem, né? Vamos pensar, refletir o que então dá para mudar, a rede de apoio que eu tenho, o que a gente pode fazer. Mas existe isso também, né? Elas não são queimadas na fogueira, mas são queimadas de uma outra forma, né? Com críticas, com julgamentos, né? Eu passei por isso com a Alice, né? Eu fiquei ali durante 4 meses entregue 100% com ela. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre gostei muito do meu trabalho. E eu estava sentindo falta, estava me sentindo sufocada. Eu queria muito voltar a trabalhar. Não no ritmo que eu estava, mas de um outro jeito. Eu queria ver gente, foi bem no auge da pandemia também, né? Então, algumas mães ainda me procurando, né? A gente pode voltar com cuidado nos atendimentos. Eu conversei com o marido, falei, eu preciso. E aí, eu voltei, ele super me apoiou. Eu voltei. Mas, gente, eu fui julgada, porque daí eu me sentia cansada, porque eu queria estar lá fazendo o meu trabalho, né? Cuidando das outras crianças, conversando com as famílias, fazendo aquilo que eu estudei tanto, estudo tanto. Aí, a minha filha, dependente, ela não ficava abandonada, né? Ela ficava ali com o pai. E cansada, eu me sentia cansada. E eu fui julgada por isso. Mas você escolheu trabalhar, voltar a trabalhar? Então, precisava voltar. Ainda que eu né, posso dizer assim que é um privilégio ter essa escolha, que muitas mães não têm, né? É muito cruel isso. Eu tive isso para escolher. E ainda assim vem sabe, esse julgamento, ser queimada na fogueira, né? Que cruel que é com a gente, né? Eu acho que a ideia, assim, desse movimento agora, eu acho que a gente precisa mesmo colocar isso para fora, para as pessoas que falam isso, começar a refletir um pouco mais sobre isso, né? Que às vezes a gente não fala ali na hora, mas, poxa, como é doído, né? A gente já, como mãe, já carrega tanta culpa, né? Sim. A ideia é fazer de uma forma leve. A gente precisa desses outros também, desse cuidado na fala, do julgamento, né? Porque é um momento que a gente está muito vulnerável, né? Muito frágil. Então, a gente também encara as coisas de uma outra forma, né? Com um peso diferente, né? Então, tudo dói. Uma palavra dói, né? A falta de um abraço dói, né? Porque a gente está nesse momento mais vulnerável. Mas as pessoas não enxergam dessa forma. Quis ser mãe, quis trabalhar, é isso, vida que segue. E não é... Segue, né? Aos trancos e barrancos. Eu gosto de pensar assim, a gente sempre tem, né, a cada tempo da nossa vida, uma super-heroína, né, ou uma princesa, uma personagem, né, eu falo assim, que em relação à maternidade, a mulher incrível da família Os Incríveis, a mulher elástica, ela é a que melhor representa, né, porque ela se transforma em tudo.
né? Ela se transforma em barco, em paraquedas, né? Estica para puxar, né? Enfim, né? É isso. E só que assim, olha que curioso, né? Porque recordando aqui do filme, ninguém chega e coloca a mão no ombro dela essa hora que ela tá cansada, né? E às vezes isso que você tá falando, às vezes a única coisa que você precisa é uma mão no ombro, falar assim, ó, tá tudo bem, segue aí que tá, né? Fica tranquila, né? São coisas muito pequenas, né? E coisas que não exigem dinheiro, não existe formação, não existe nada, né? É da ordem do afeto, né? Da empatia, né? Enfim, é isso, né? É do humano, né? E o quanto que hoje, assim, em nome de um discurso técnico-científico, né? O que é humano tá ficando de lado. E é nós, enquanto profissionais, que trabalhamos com crianças, todos aqui trabalhamos com crianças, com famílias. A gente sabe a teoria e sabemos muito bem, né? E na hora de viver, a gente tá do outro lado. Então, ajuda, mas assim, não faz milagre, né? Então, é bem isso que você falou, né, Fernanda, no começo, de que a gente também tá ali batalhando, tá entendendo. Então, meu marido brinca, né? Eu escolhi bem, né? Porque você sabe cuidar, não sei, também tô descobrindo, né? A hora que eu estou ali, Camila psicóloga, eu sei. A hora que eu estou ali, mãe da Martina, estou descobrindo, né? Então é um outro saber, né? Meu marido também falava, mas você é psicóloga, trabalha com bebê, com criança, achei que seria mais fácil para você. Mas eu não sou psicóloga do meu filho, né? Eu sou mãe, né? Então, exatamente. Né? Aí complica o negócio, né? A conta não fecha. Uns anos atrás, quando eu trabalhava no CAPS Infantil, a gente fazia um grupo de pais, os pais das crianças que eram atendidas lá. Eu me lembro uma vez, uma mãe falou assim, Niliana, o dia que você for ser mãe, você não vai passar por isso que nós estamos passando, né? Para você vai ser mais fácil. E naquele tempo, né? Não vou falar quantos anos atrás, senão eu me denuncio. Mas, enfim, né? Eu falei para ela, sem muito saber do que eu estava falando, mas de alguma forma acho que eu estava no caminho, né? Eu falei, olha, mas o dia que eu for ser mãe, eu vou ser mãe, não vou ser psicóloga. Né? E de fato, né? São 11 anos aí, né? Com a Laura, nessa experiência, depois com a Lavínia, e de fato, né? Tem muito pouco me ajuda a saber da teoria, porque ali eu estou na relação com elas, o que é muito diferente, né? É muito diferente. Claro que eu identifico algumas coisas, pede ajuda para as amigas, né? Roberto, contem, né? Um exemplo, né? Por exemplo, ontem a gente conversou, socorro, né? Enfim, a gente pede ajuda. E aí, por que eu tô falando disso? O quanto que é importante para nós, profissionais da infância ou não, a rede de apoio. Né? Pedir ajuda, né? E ter essa ajuda. Não, a gente, porque muitas mulheres pedem e não recebem. Exatamente. Né? Tanto não só na família, mas também nos serviços, né? E não é à toa que a gente tem aí muitos casos de depressão pós-parto, surtos psicóticos, né? Enfim, uma série de transtornos que vão desencadeando nesse momento, né? Porque é muita fragilidade, né? E a ajuda faz total diferença. Faz muita diferença. E para as mães que não têm rede de apoio? E aí? Porque eu vou falar por experiência própria. Eu moro numa cidade que minha mãe, meu pai, minha sogra... Eu não tenho família aqui, né? Quando a Liz nasceu, eu contei com a minha mãe por uma semana e a minha sogra, ela vem, vai, mas ela não fica fixo aqui porque ela também tem os compromissos dela na cidade. Gente, que sufoco que é. Tanto é que a gente ficou mudo a hora que você falou, né? Não tem o que falar. Não tem. Você fica perdida, né? Porque realmente é aquela coisa assim de você querer conversar, de você querer sair. Não tem, sabe? É sufocante, é enlouquecedor até, né? Falo, eu ainda sou privilegiada, porque eu tenho a minha terapeuta, eu mandava mensagem para ela me ligava, eu chorava, conversava com meu marido, mas ele não entendia, né? Eu consigo explicar. Nem a gente se entende. É uma coisa muito louca, né? Uma mudança muito intensa, né? E, assim, gente, como que a gente pode buscar um equilíbrio se tá tudo um caos e a gente não tem com quem contar? Mas é que eu acho importante, às vezes grupos de WhatsApp, né? Tem grupos de mães que você não tem alguém ali perto, né, para te ajudar a pedir um socorro,
mas talvez de alguma forma uma pessoa para desabafar, tipo, tá acontecendo isso, com vocês aconteceu também, né? Como uma forma aí de compartilhar, né? Essas rodas de conversa. Bem legal isso que você falou, né? Mas sabe que na época, quando a Liz nasceu, eu participava de um grupo de WhatsApp que eu me sentia um ser estranho. Porque quando eu colocava assim, gente, a minha filha tá com cólica, aí as mães respondiam assim, eu não sei o que é, eu não passo por isso, graças a Deus. Aí eu, peraí, quer dizer que, né, graças a Deus, então, pra minha filha, então, né? Tá tudo errado, tem alguma coisa errada. Poxa, Deus tem alguma coisa contra a minha filha. Isso foi um pouco cruel também, né? Mas assim, paralelo a isso, tinha sempre uma colega que mandava uma mensagem, Fer, tá tudo bem, você quer trocar uma ideia? Mas é que muitas vezes eu não queria falar naquele momento, mas eu tive sim algumas pessoas que se aproximaram, né, que mandaram, mas é aquela coisa assim, eu queria a família, eu queria a minha mãe, eu queria... E não dava mesmo, né? Porque foi assim, pela distância, né? Isso foi difícil. Você queria ser cuidada. Eu queria ser cuidada, exatamente isso. É ter esse cuidado mesmo, porque a gente se vê tão vulnerável, né? Então, assim, tem um serzinho tão pequenininho ali, e o que eu faço com isso? Isso vai sendo construído, mas eu preciso também de um colo para chorar, né? Gente, vocês passaram por isso? Então tá bom. Sim. Tá tudo bem? Choros e choros, sim. Isso, na verdade, né, em função da ambivalência, né, que o advento, assim, da maternidade, ele traz, né, é intrínseco da maternidade a ambivalência, o amor e ódio, né, o quero, não quero, o gosto, não gosto, né, e assim... Como isso é muito pouco falado, porque a maternidade, né, esse grande processo que é a maternidade, ele é vendido como romântico, então, assim, como é que é a coisa que você mais quer não vai ser legal, assim? Só que, gente, é parte da condição humana, e é tudo que, né, o movimento que as pessoas fazem é para, assim, tirar essas características humanas, tirar o que é mais intrínseco da gente, que é a expressão do amor e do ódio, né, do quero, não quero, né, dessa ambivalência. Se a gente, né, construísse redes, né, e veiculasse muito mais isso de que, tá tudo bem você querer e não querer, é assim mesmo, porque existe um momento que a gente quer, existe um momento que a gente não quer, em tudo que a gente faz, porque tem dia que você tá afim de trabalhar, tem dia que você não tá afim de trabalhar, tem dia que você quer malhar, tem dia que você vai na obrigação. Tem dia que você quer dar o peito pro filho. Tem dia que você fala assim, tudo que eu queria era uma ama de leite. Né? Não é assim? E tá tudo bem, né? Só que a gente entende que está tudo bem, mas a sociedade, as pessoas que estão na nossa volta, bota na fogueira, né? E não é a fogueira do fogo mais, né? Outra fogueira, né? Então, assim, a rede de apoio nesse aspecto, ela é muito importante para dizer, tá tudo bem, fica tranquila. Hoje tá assim, amanhã vai ser diferente, né? E ouvindo você falar, eu lembrei de uma frase que uma vez eu li, que assim, às 3 da manhã somos uma mãe. Às 3 da tarde somos outra, né? Porque às vezes às 3 da manhã você tá lá querendo matar. Nossa. Meu Deus, não aguento mais o que eu fui fazer da minha vida. Às 3 da tarde você tá, ai, que lindo, não vivo sem. Não é? Então é bem isso, cena. Né? É ambivalente. Quando a Lavínia nasceu, a Laura tinha 4 anos. Então ela tava independente em muitas coisas. A Lavínia devia ter 3 meses e era 3 da manhã. E eu amamentando ela, e ela mamando, e eu com sono, e me veio assim, né? Pelo amor de Deus, desculpa eu falar um palavrão, né? Que cagada que você foi fazer, porque é o que veio, gente, eu tô sendo sincera, e eu já contei essa história pra ela sabe, por isso que eu tô falando. Né? Ó o que eu fui fazer, né? Minha vida tava tão tranquila, né? E ela aqui, mamando, e eu assim, né? Ela arrotou, botei ela para dormir. No outro dia, assim, a hora que eu acordei, né? Eu chorei. Eu falei, ai, filha, me perdoa, mas é assim mesmo, né? Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, né? Porque eu saí de um estado, tô em outro. Naquela hora eu tava arrependida, agora eu já não tô mais, né? Porque você enfim, né? É o que a gente queria. A gente tá muito feliz com sua chegada na nossa vida, enfim. Mas a gente passa por isso.
né? E se eu não tivesse tido uma rede de apoio, né? Um marido, um companheiro que apoiasse, uma família que do seu jeito, né? Solta umas frasezinhas assim, né? Você vai ver o que é bom pra tosse, mas também, enfim, me oferece, né? O colo quando eu preciso, me oferece uma ajuda quando eu preciso, né? Chega lá com um pratão de polenta, aquele frango em molho bem bom, naquela hora que você tá caindo os pedaços, né? Enfim... mas a gente precisa aprender a entender, né? E a viver que tá tudo bem, né? Sim. Tá tudo bem sentir tudo isso, né? Tudo bem sentir tudo isso. E eu acho que isso que é importante, gente, quando você fala, né? E quem não tem rede de apoio, né? Acho que pedir ajuda, né? E conscientizar. Isso que a gente tá fazendo aqui tem muito a ver com isso, né? Exato. Vamos conscientizar as outras pessoas que todo mundo conhece uma mãe, né? Então, todo mundo pode oferecer uma palavra de conforto, né? Uma forma de acolher e não julgar, né? Porque a gente tá cansada de ser julgada, né? É muito cruel isso. Vocês falando isso, eu lembrei de uma coisa. Uma vez fui na casa de uma amiga, a gente foi passar uns dias lá, eu, meu marido e minha filha. E aí ela falou assim, nossa, tem uma colega nossa que ela tá com um bebezinho de 1 ano, nossa, mas ela tá tão silenciosa, tá tão quieta, o marido falou que ela não tá muito bem. Na hora me deu um alerta, assim, amiga do céu, chama essa criatura pra sair. Tira ela do ninho de casa, ela deve estar precisando de ajuda. Aí ela ficou parada assim, vamos chamar então ela para sair? Vamos! Né? E ali a gente já fez ali uma movimentação, ela chamou, e aí a gente foi vendo o quanto que a mãe estava assim, um pouco depressiva mesmo, sabe? Então, assim, porque muitas vezes quem não é mãe realmente não sabe e pode até interpretar como frescura, não, ela tá demais, né? Não foi a fala dessa minha amiga, de forma alguma. Mas muita gente pode interpretar dessa forma, né? E não, né? Se a mãe tá muito quietinha, você vê que ela não tá mandando mensagem, pode estar na correria mesmo com o filho, mas pergunta, né? Essa empatia mesmo que precisa. Né? Acho que essa construção mesmo, construir essa rede de apoio, né? Partindo do outro ali, né? Olha para essa mãe, dá uma cutucadinha ali que ela tá precisando. Exatamente. E a rede de apoio não necessariamente, né, como o Roberto falou, pode ser um grupo do WhatsApp, às vezes você quer a sua mãe, você quer a sua família, mas amigos, né, pessoas próximas, pensando nos serviços aí, alguém que você conhece de um serviço que possa acolher, um posto de saúde, um médico, né, alguém que você consiga confiar e ter esse momento, né. Ontem eu escutei uma frase, né, quando você tá... Um tapinha no braço pode significar um acolhimento, mas se você está com uma queimadura de 3º grau, um tapinha no braço pode significar uma coisa muito, né? Então, você vem com uma frase dessa, né? Você vai ver o que é bom, às vezes você tá num humor que, tá, tudo bem, você deixa passar. Mas, às vezes, você tá vivendo uma situação tão difícil que uma frase dessa vai te destruir, não vai te ajudar, né? Então, saber como fazer esse acolhimento também é importante, né? Com certeza. Meninas, vamos lá, outro ponto. O que mudou depois da maternidade? Eu queria um relato, assim, um pouquinho de cada uma. A amizade, relacionamento, dinâmica familiar, a relação com o marido, com os cachorros, com tudo. Papagaio, papagaio, calopsita, tudo, né? Que tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Quem começa? Silêncio. Bom, eu acho que tudo muda. Eu acho que já começa com a nossa disponibilidade, a nossa energia, né? Você já não tem a energia para tudo, a mesma energia para tudo, né? Você, às vezes, com o marido, antes tinha um tempinho para assistir um filme, comer uma pipoca. Agora já não tem mais, ou quando tem, deita no sofá e dorme, né? Já não tem mais aquele romantismo de antes, né? Às vezes, no início aí da vida do bebê, você fica muito em casa. Por exemplo, o meu bebê também nasceu na pandemia. Então, era um medo de sair de casa. Você acaba ficando mais fechada. Aí, já não sai tanto com as amigas, já não sai para passear. Então, isso muda. As privações, né? A gente também se priva de muitas coisas. Eu falo que, às vezes, gente, uma coisa simples. Você abrir o guarda-roupa e falar, hoje eu quero vestir essa roupa. Às vezes, não dá, porque eu vou ter que amamentar. Aí não é prático. Eu não tenho blusa de amamentação. Então, até isso muda. A roupa que você vai vestir no dia, você tem que pensar em toda a logística. E aí você quer comprar uma roupa. Aí pronto, já vem uma outra logística. Como sair de casa para comprar uma roupa, né? Tudo isso, né? Dinheiro, comprar roupa, mas daí tem fralda, tem pomada, tem lenço, né? Enfim, muda tudo, né? Então, não é fácil, não.
Ai, gente, muda. É a relação da gente com a gente mesma, a relação, né, com o nosso corpo. E a cada período, né? Vocês estão com bebês, eu já tô com criança maior. Pré-adolescente, né? Exato. Mas mesmo, isso muda. Assim, o que você estabelece como prioridade, né? Muda a escolha, as opções de lazer pessoal e familiar, né? Porque daí você escolhe ir para lugar que tem como que é? Equipe de recreação. Fraldário. Exato, você não vai para um lugar que não tem fraldário, Exato. né? Você calcula tempo, né? Enfim, muda tudo, né? Muda a tua relação com as pessoas. Existem pessoas, às vezes você acaba fazendo novas amizades em função, porque aquelas pessoas também estão na mesma situação que você, né? Então, enfim, em função dos filhos, você acaba se aproximando de outras famílias, né? Amigos que te acompanharam até ali não vão te acompanhar mais, né? Porque daí, assim, as conversas, né, não batem, os assuntos, a gente até tenta, né, fazer alguns encontros, mas, assim, fica inconveniente, né? Então, muda tudo, né? Muda tudo. E eu acho, assim, muda para melhor, muda para pior. Eu acho que não é dessa ordem que a gente, né? Eu, pelo menos, não penso a mudança nessa vertente, porque o que é bom para mim, o que é melhor ou pior para mim é diferente do que é para cada um de vocês, né? É muito pessoal. Então, assim, que muda, né? E eu acho que aí é cada um que vai ter que fazer, né, essa ponderação, né? E equilibrar. Mas que muda, né? Até essa questão de encontrar os amigos. Você está ali conversando. Ai, dá licença que eu preciso trocar uma fralda. Dá licença que eu preciso amamentar. Né? Então, aí você chega, o papo já foi, já estão em outro assunto, você fica ali perdida. Exatamente. Né? Então, até isso. Esses encontros também mudam. Mudam. E o que eu acho que é uma questão também é que a maternidade, ela faz com que mude tudo muito intensamente, né? Porque quando a gente começa um emprego novo, a gente tem uma adaptação, tem um período de adaptação. Quando a gente vai viajar, tem um planejamento. E aí, com o filho, ele tá ali, né? E as suas demandas estão aqui e a deles também. Então, assim, você quer sair, né? Então, você tem que aprender muito rápido a roupa que você vai usar, o lugar que você vai, com quem que você vai. Preparar a bolsa, né, da criança. Então, acho que a intensidade é né? Como você falou hoje, né, Fernanda? De que a gente tá evoluindo e acho que ser mãe traz isso de ser muito rápido, né? De que as coisas... Você ia chegar nessa evolução, será que ia demorar tanto tempo, né? Olhar, esses olhares que a gente tem. Então, acho que todos os aspectos mudam, né? Aí até quem decide... minha vida não mudou tanto, porque eu sempre fiquei em casa, já não trabalhava, não tenho muitos amigos. Existem, né, essas mulheres também. Mas até ir no banheiro muda, né? Então, necessidades básicas, o apetite, como você vai comer. Então, a gente tá falando desde pequenas coisas até a vida profissional, até, enfim, planos, né, a longo prazo. Então, todos os extremos, né? Muita mudança. Que é isso, eu, na verdade, assim, escutando você falar, eu fiquei pensando, muda o quê, né? Antes eu era sozinha. Agora, mesmo eu estando sem ninguém de corpo presente, eu nunca tô sozinha, porque elas sempre estão comigo. Né? Em tudo que você vai fazer, você tá pensando. Né? Então, o que muda? Eu não tô mais sozinha. Bem né? isso. Não tô mais sozinha. Se vocês falando, eu fiquei refletindo, né? Eu sempre fui muito cuidadosa com as coisas de casa, sempre gostei muito de uma casa organizada e limpa, né? E assim, gente... Já era. Aí, o que eu fico pensando, né? E vale até reflexão aí, né? Para as mães. Eu quero ter razão e eu quero ser feliz, né? Eu tô optando em ser feliz, porque a demanda de casa, somos em 3, mas, gente, é tanta demanda. Sim. Que eu olho para aquilo, eu olho para a pia, e assim, o meu marido, ele tá ali, ele tá participando, né? Mas aí, eu quero a coisa tão redondinha, que exige um sofrimento para mim. Então, que eu parei e comecei a pensar, não, eu quero ser feliz, gente. Né? E eu vejo, assim, muitas mulheres sofrendo mesmo com isso. Porque isso tem que estar muito limpo. Isso tem que estar muito arrumado. A minha casa não para em ordem. Né? E de ver as lutas que você quer empreender, né? Então, para mim, isso foi muito desorganizador no começo. E foi um aprendizado, assim, que eu tive que ter. A Alice tem 2 anos e 2 meses. Mas é algo, assim, que ou eu aprendo ou eu adoeço. Ou eu vou me virar, engolir isso, né? Mas de um jeito saudável, porque eu
elaborei isso, ou eu vou ficar em sofrimento. Né? Eu tô optando pela saúde mental. E é essa escolha, né? De ou tem uma casa organizada, ou joga todos os brinquedos no chão e vamos brincar com o filho, curtir o momento, e depois a gente faz o que for possível e pronto, né? Fazer o que é possível, né, Roberta? Naquele momento, né? Acho que é bem isso mesmo, né? Fazer o que dá naquele momento que você está vivendo. Depois, num outro momento, talvez você dê conta de outras coisas. Mas nesse momento, é isso. E tá tudo bem. É, que assim, dos julgamentos, né? Eu tenho somos em 3 e 2 cachorros, né? Então, com a Martina começando a engatinhar, querendo andar. Olha, até ela começar a engatinhar, eu passava pano todos os dias. Agora, pelo na boca, né? Acontece, e aí, são as escolhas, né? Eu prefiro fazer isso do que ter que acordar 5 horas da manhã todo dia pra passar pano na casa. Já foi essa fase, né? A gente tá mudando também, né? Bom, eu tô vendo que ela tá sobrevivendo, né? Não pegou nenhuma doença, tá tudo certo. Então, vamos se soltando. E acho que a maternidade tem a ver com isso também. Você ir confiando em si mesma enquanto mãe, né? De que, olha, tá tudo bem, ela tá crescendo, tá saudável, né? Ela é uma menina alegre, então, assim, do jeito que a gente tá construindo as coisas, pra ela tá funcionando, né? Acho que a gente tem que confiar um pouco mais no nosso saber enquanto mãe, né? Saber da nossa rotina, enfim. E o que funciona pra cada um, né? Isso funciona pra você, talvez pra uma outra não vai funcionar, ela vai achar um outro funcionamento, né? Então, é respeitar, olhar o nosso filho, a nossa dinâmica e entender o que funciona para nós, né? Para você, o seu marido, a sua filha, para os seus cachorros naquele momento, né? Acho que é isso, é o que funciona aqui nessa casa, né? Acho que é bem por aí. É por isso que eu não acredito em receita, né? Porque, assim, é muito singular, né? Olha, cada uma falando da sua realidade, muitas mães que estão assistindo também é diferente, né? Por isso que a gente tem que mesmo fazer esse movimento de escuta, né? De se olhar, se perceber, e se isso é difícil, de alguma forma buscar ajuda, né? Para que traga mesmo essa consciência, né? Do aqui, do agora, de localizar também as suas emoções, né? Porque tem muito disso nessa relação com o filho, né? Ai, o choro é uma coisa, gente, que me desorganiza, me tira do sério. Tá, mas qual que é o significado do choro real mesmo para você? O que tem a ver com a sua história? Né? Olha isso, né? Então, assim, de fazer mesmo esse movimento. E aí, uma das coisas, assim, que eu fico incomodada, que a gente falou lá no comecinho, né? Ah, mas, poxa, você trabalha com a educação, né? Você estuda psicologia. Gente, não confunda as coisas. Né? Eu até coloquei um texto, né, na minha página no Instagram profissional. Não confunda as coisas, né? Antes de ser a pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociências, que adora estudar desenvolvimento infantil e bababá, eu sou mãe, eu tenho a minha história, eu tenho a minha relação com a minha mãe, eu tenho a relação com meu pai, sabe? Eu tenho tanta coisa, tanta marca aqui, sabe? Que tudo que eu estudo me ajuda, mas não me faz ser uma mãe melhor, né? Falar, eu dou conta. Não dou conta. Eu busco ajuda, eu faço terapia, sabe? Eu acho cruel isso com a gente, né? Tipo, você tira de letra. Não tiro de letra. Não tiro. Fique claro, né? Fiquem claro. Vocês estão vendo foto bonitinha no Instagram, no Facebook, a capa, os 3 ali. Não, olha. Né? É só uma foto, os bastidores, ninguém vê. Eu ouvi um cara falando isso já. Tá vendo essa foto aqui, minha e dela, né? Numa praia bonita? Vocês não sabem o quanto a gente lutou pra chegar, pra tirar essa foto, né? A gente quase separou, a gente passou muito perrengue, a gente quase passou fome, né? Enfim, né? Pra gente chegar aqui, a gente teve que ralar muito, né? Então, é bem isso, assim, né? Uma foto não quer dizer, né? Que... Não se iludam. Não se iludam, né? Tudo são flores. Gente, tem 2 pontos importantes que eu quero ainda, né? A gente precisa esmiuçar mais, né? Nosso tempo tá quase, mas vamos lá. Eu quero muito ouvi-las. Ai, meu Deus. Reflexão. O homem ajuda? Não. Explique melhor isso, Camila. O homem faz o seu papel. Exatamente. Né? Ele é pai. A gente tá falando da saúde mental da mãe, mas um filho não se faz só com uma pessoa ali responsável, né? A gente que trabalha com a psicologia, com a psicanálise, função materna, função paterna. Não significa que a mãe faz a função materna ou o pai faz a função paterna. Mas ter um terceiro ali, uma outra pessoa ajudando, que, né, a gente volta para essa palavra, é extremamente importante, né? Agora, as mães que carregam aquilo para si, porque eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do filho,
e o maridão tá lá, ou enfim, né? Vai pro fazendo... futebol, vai sair com os Isso amigos. me causa um mal-estar tão grande que eu não consigo nem falar. É cruel, né? É cruel. E eu já ouvi a frase do tipo, mas seu marido te ajuda, ele troca a fralda. Eu, oi? Troca a fralda. Mas ele lava a louça. Você tem um marido tão bom, por que você tá reclamando? Peraí, gente, não vamos confundir os papéis, né? Assim, ele pertence àquela casa, né? Então, assim, ele faz parte daquilo. Ele fez a filha também, não fiz sozinha, né? Então, peraí, não é ajuda, né? É estar integrado ali fazendo a roda girar, né? E eu ouço muito isso, né? De muitas mães que vão até o consultório e falam assim, meu marido é tão bonzinho, ele me ajuda, né? E aí eu vou tentando cutucar um pouquinho a mãe mesmo a essa reflexão. É ajuda mesmo, né? Qual que é a função dele em casa? O que ele precisa fazer para ir caminhando, né? Porque a ajuda remete a um extra, né? Isso. E não é um extra, né? É a sua obrigação, é o seu papel. Educar e manter a roda girando ali da casa, do funcionamento daquele ambiente em que a criança está, em que você mora, né? Exatamente. E caiu por terra essa ideia de o homem ser o provedor. Ele trabalha o dia inteiro fora. Gente, ele tá cansado. Homens, as mulheres também trabalham, né? E também estar estão em cansadas. casa, mesmo aquelas que não trabalham fora, as que estão trabalhando dentro de casa trabalham muito para manter tudo em ordem e às vezes chega, não tá do jeito que quer e ainda tem muito homem que acha ruim, né? Poxa, a casa tá suja, poxa, não tem uma janta, né? Então, é algo também que a gente precisa movimentar muito, né? E as mulheres precisam mesmo se empoderar e colocar, peraí, né? Você precisa fazer parte, se integrar aqui e fazer a coisa caminhar também. Sim, né? E muitas vezes fazer também o que eles dão conta. Né? Assim, igual, trabalham o dia todo, estão cansados, nós também trabalhamos e também estamos exaustas muitas vezes, né? Mesmo cansados, deles poderem fazer algo ali que eles dão conta e muitas vezes sem a gente ter que pedir. Tipo, fulano, lava a louça. A tal da carga mental, né? Igual meu marido, quando o Theo era pequenininho e era peito, praticamente de hora em hora, ele ia sair para trabalhar, eu nem pedia, mas ele deixava a fruta cortadinha. Às vezes eu perguntava, quer que deixa na mesa, na geladeira, aqui na cama, né? Enchia a garrafinha de água. Eu acho que é isso, né? Entender aquele momento e, bom, acho que nesse momento, né, o meu dever é fazer isso para deixar as coisas um pouco mais leves, né? Então, acho que nesse sentido. E não pedir, né, Roberta, faz toda a diferença, né? Porque você tem um copo de água aí do lado para você amamentar, né? Você vê a roupa estendida no varal sem você pensar, nossa, o que ela vai usar? Não, pera, ele já lavou, né? Faz total diferença. Que você, enquanto você tá ali cuidando, você tá pensando no que você vai ter que fazer, o que você vai ter que pedir para ele fazer, porque depois você vai ter que fazer outra coisa. E ali aquela, né? Enfim, a saúde mental não aguenta, né? Eu penso assim, né, que por que a gente tem homens acomodados, né? A forma da criação, né, que vem, assim, disso, né, do homem provedor, então, como ele provê, né, lá vem a divindade, sirva a divindade, né, então eu penso que, estou até me lembrando, num grupo de gestantes que a gente trabalhava, e elas tinham meninos, já filhos meninos, e eu lembro que foi uma discussão muito interessante, porque elas falavam assim... da visão que elas têm, né, de que os filhos serão futuros maridos, né, então elas pegaram todos os defeitos, né, assim, o que elas não estavam realizadas, assim, com o fazer dos próprios companheiros ali, falava só, você vai fazer diferente do seu pai, então você vai lavar quintal, você vai tirar lixo, você vai, né, e realmente, né, para as mães de menino, Roberta, aí, ó, Telzinho que me aguarde. E se a gente for pensar, é isso mesmo, né? Tá na mão das famílias a forma como vai criar seus filhos, né? Porque se você cria os meninos com essa visão, gente, eles vão operar por essa lógica mesmo. Agora, se a gente cria, né, os filhos numa visão de que a casa, a família é uma equipe, cada um tem o seu papel ali dentro, a lógica muda totalmente diferente. Aí a gente muda todo o conceito de uma sociedade, né? Então, assim, tá na mão da gente, né? Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Em roda de conversa com algumas colegas, né?
Tenho aí, eu sou de outra cidade, moro aqui em Londrina já há alguns anos, mas eu tenho aí um círculo de amizade fora de Londrina, na cidade que eu fiz faculdade, e muitas são mães, né? Então, a gente sempre conversa, assim, sobre isso, né? Sobre a maternidade, sobre as relações, sobre o casal, né? O quanto muda quando a chegada de um filho na relação do marido e da mulher, a paternidade, a maternidade. E assim, eu acho que é isso que você falou, Niliana, assim, do comecinho, né? Todo esse processo do caminhar da mulher e essa santificação, esse endeusamento, assim, da mulher, vem mesmo, assim, para a mulher ser muito submissa mesmo, né? Uma submissão de que, olha, eu vou aceitar tudo, né? E eu tenho que dar conta de tudo aqui da minha casa, eu tenho que trabalhar fora, não posso reclamar, eu tenho que dar conta. E eu tenho que estar 100% disponível para o meu marido quando ele quiser sexo. Gente, isso para mim é uma coisa tão violenta. E eu ouvi de mães, assim, da minha idade. Né? Então, a gente não está falando de homens da geração dos meus pais, por exemplo. Homens de 60 ou até mais velho, de 70 anos, né? Que é outra mentalidade. Sim. A gente está falando de pessoas aí de torno de 35, 40, 40, 45. Né? E a mulher ainda se submeter a isso. Achar que é obrigação. Nossa, gente... Oi, né? Vamos fazer uma gravação sobre isso em outro momento? Vamos, porque nossa, tem muito assunto, né, gente? Muito assunto. Toda semana um tema. Não Mas é? essa questão da submissão, eu acho que é uma palavra muito mal entendida e muito mal interpretada, né? E existem, a Bíblia ela fala muito sobre a submissão, mas eu compreendo assim que as pessoas quando falam disso, submissão, vamos pensar assim, é um princípio milenar. Existem princípios milenares, por exemplo, que você planta, você colhe. Isso é verdade. Porque se a gente plantar morango, a gente não vai colher laranja, né? Submissão é um princípio milenar também, né? Só que ele é muito mal entendido. Ele é usado assim para uma prática violenta, né? A submissão ela tá quase como uma violência. Sim. E não só a submissão da mulher ao homem, mas assim, na própria criação dos filhos, né? Sim. Filhos extremamente submissos, ou seja, é muito coercitivo, Isso. É muita coerção, né? É muito autoritarismo e não autoridade, né? Então, eu entendo assim, que a gente precisa ser submisso, sim, mas o que é ser submisso? Submissão é parceria. Né? Não é se colocar abaixo. Não é se colocar abaixo. A gente caminha na mesma linha, mas assim, talvez ele tá um passinho à frente para tomar uma ou outra direção, uma ou outra decisão, mas assim, a gente tá junto aqui no que a gente vai decidir fazer. Isso eu acho que é submissão, né? A gente vê muitos casais competindo, né? Então, a gente vê muitos casais, né? Brigando, discutindo, por quê? Porque eu acho que não tem isso, né? Não tem esse equilíbrio, né? Então, eu penso muito em relação a isso, né? E tem muito, né, gente? Essa questão, um dos papéis, o sexo ser um dos papéis, né? Você ter que cumprir o seu papel de esposo, o seu papel de mulher, né? Gente, isso é um imperativo ridículo, né? Violento. E violento, né? Ridículo foi errado, é violento. Obrigada, Camila. Não deixa de ser ridículo. Que não deixa ridículo, mas é violento, né? Sim, exatamente, né? Porque a gente tem que criar os filhos para querer desejar as coisas, né? Exato. Como é que você vai criar se o seu filho para ter desejos, né? Para ser uma pessoa que queira buscar, que queira conquistar, sendo que na sua própria relação, na sua, né? Enquanto casal que vem antes de ter uma criança, você não tem esse espaço para ter o desejo, né? É uma imposição, é uma obrigação, exatamente, né? Então, como é que você busca isso? Eu acho que é um conceito bem complicado, né? Porque o exemplo que você está dando ali, né? De como você constrói as relações, como você constrói intimidade, não tem espaço para o desejo de cada um, né? Para a mulher querer, né, estar ali com o seu parceiro, ela tem que estar bem. Para o homem querer estar com sua parceira, ele também tem que estar bem. Exato. Né? Então, como é que você chega nisso, né, na hora do sexo, se você não está bem? Se você não tem um copo de água ali do lado para você aumentar, sua fruta cortada, né? Enfim, não dá, né? Como um breve relato de cada uma. Como que vocês buscam caminhos para levar
dessa relação dos 3 M's, né? Mulher, mãe, maternidade, com leveza. Equilíbrio. E como buscar esse equilíbrio? Aos trancos e barrancos. Desequilibrando. Segundo Piaget, né? Você desequilibra. Exatamente. Vai equilibrar depois. Piaget já disse, né? Que a gente vai escolhendo, né? Então, assim, o que você está disposto agora, nesse momento, né? Você quer investir no quê? Como, né? É a casa que para você que é importante? Estar limpa? É estar com seu filho? É voltar a trabalhar, né? Então, o dia que você consegue acordar um pouco mais tarde... acho que não se apegar à rigidez, a receitas, né? Ao que a mãe fez, a vizinha, a prima, a tia, a amiga faz. Não, acho que tem que ser olhar para si, né? E ver o que faz sentido para você nesse momento. Porque tem muitas mudanças, a gente tá falando disso, né? Então, tem dia que você tá querendo investir nisso, tem dia que você quer investir no outro. E tá tudo bem, né? Então, acho que, bom... acho que é bem por aí mesmo, assim, igual a gente estava conversando no carro, né, vindo para cá. É escolher as nossas batalhas naquele dia. Não vamos nem falar do mês, do ano, é do dia, né, porque a maternidade é dia após dia, né. Mas o que você quer, aonde você quer gastar a sua energia nesse momento, né, com o que você quer gastar a sua energia. Então, às vezes alguém vai falar, né, vai dar um comentário, um palpite, tá bom. Né? E pronto, não vai discutir e vai ter aquele dia que você vai comprar a briga. Então, acho que é bem isso, assim, escolher a nossa luta daquele dia, né? O que a gente quer encarar, o que a gente quer investir, o gasto de energia que a gente quer, né, demandar para aquilo. Eu acho que... E assim a gente vai buscando esse equilíbrio, encontrando esse equilíbrio. Alguns dias surtando, outros equilibrados, né? Mas acho que é essa busca de equilíbrio mesmo, né? Acho que é isso, né? Eu aprendi recentemente, sem saber que era um método, eu estava fazendo de alguma forma, que assim, os 3 pilares, né? Saúde, família e trabalho. E sem inverter essa ordem, porque se eu não tiver saúde, né, eu não consigo honrar minha família, e se eu não honro minha família, eu não consigo ter uma boa performance no trabalho. Né? Então, eu acho que esse é o caminho que eu venho aprendendo, assim, e buscando, né? Fazer todos os dias, né? E sem, assim, bom, minha atividade física que eu gosto de fazer é correr. Mas o dia que eu não corro, eu faço yoga em casa. Ok, mas eu fiz, né? Sem abrir mão do princípio do cuidado, né? Você fazendo uma coisa, você... Porque quando a gente, né, dá à luz um filho, a gente sempre coloca a criança como prioridade, né, no primeiro momento, né, senão faz tudo por ele, a gente esquece. Então, ele tá lá lindo, né, a criança lá linda, maravilhosa, e a gente tá, né, despedaçada, com o cabelo sem pentear, toda remelenta, né, e não deve ser assim. A gente precisa se cuidar. Claro que a criança tem as necessidades e que são imediatas ali, porque, né, engasgou, você precisa ir ali acolher aqui e agora, né, mas tem você também, né, então acho que quando a gente olha pra gente e se cuida, a gente dá conta de fazer as outras coisas, né, com qualidade, com uma boa performance, com equilíbrio. Né? A gente tem que colocar a primeira máscara na gente, Exato, no oxigênio no avião, para depois colocar nas crianças. Não é à toa, exatamente, não é à toa. É verdade. Não é à toa. Eu agradeço demais a presença de vocês, foi um bate-papo muito bom. Né? Espero que todo mundo aí possa aproveitar, refletir, porque essa é a ideia. E eu finalizo com uma frase que para mim fez muito sentido e eu espero que esse mês de maio tenham muitas sementes plantadas para a gente ver aí, para ter a colheita daqui a alguns anos, né? Quando a minha solidão encontrar com a sua solidão, talvez tenhamos uma revolução. Ai, como eu quero ver essa revolução. Da Lian Thai. Obrigada, gente. Muito obrigada. Agradecemos. Obrigada. Muito obrigada. Nossa.